um convidado. Já estamos ao vivo? Já Olha estamos só, ao iniciou um vivo. vídeo ao vivo no celular, cadê aqui? Oi? Já estamos ao vivo. Antônio Nunes entrou. Tommy Hop. Muito bem, Tô Nando vendo, tô Emílio. vendo. Vocês estão me ouvindo? Digam sim! Eu tô ouvindo. Show, show de bola. Então vamos só esperar o nosso. Ih, chegou. Fala de Stefano. Aí eu vou tirar o áudio daqui, né? Ah, de Stefano tá com Melhor, né? M de Stefano. Então, Atrapalhar vamos aí, lá, né? deixa eu te chamar aqui. Pum. Tô te aguardando aí. Valeu, Stefano. Eu? Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo ainda? Ah, sim, agora tô. Tá melhor ou tá pior? Tá Não, igual? tá bom. Deixa eu só ver se eu consigo botar você. Vou puxar por aqui. Tô te ouvindo bem. Peraí, deixa eu tirar isso daqui. Bota aqui. Agora eu vou te ouvir aqui. Beleza, tá ótimo. Ah, aí, É, moleque. tudo certinho? Tudo Vamos ter um certinho. brinde aí, ó. Um brinde. Como a gente quase não tem bebido durante essa quarentena, A galera tá chegando. Todo mundo conhece, vou chegar um pouquinho mais para perto aqui. Todo mundo conhece o Marcelo de Stefano. De qualquer maneira, daqui a pouco ele vai fazer uma apresentação rápida de 50 minutos. Vou pegar o histórico dele, dar uma live inteira só de currículo, né? fala sério, que isso. Não preciso falar nada que tá ali. E aí, as novidades? O que tem feito aí? Então, a gente tinha- tínhamos pensado em várias paradas para fazer com a confraria, e uma delas era justamente fazer live, né? E, e com vários tipos de assuntos diferentes. A princípio, nós íamos fazer uma receita. Aí daqui a pouco, não, pô. Os cervejeiros têm um monte de dúvida, um monte de para tirar sobre várias paradas. Vamos começar com o Festival das Confrarias. A gente chama de Stefano, ele fala sobre Historical Beer. E aí depois a gente parte para os outros assuntos que os cervejeiros têm suas dúvidas, fermentação, reaproveitamento de leveduras, enfim, os assuntos de uma maneira geral, né? Gambiarra, É, mitos cervejeiros. Gambiarra que a gente precisa todo dia, né? não é Todo dia verdade? precisa da gambiarra, tu vai fazer uma cerveja, tá ferrado. Aí eu acho que, tipo, se você quiser já começar, fala um pouquinho de você. A galera já te conhece, mas vai entrar gente aí também que não te conhece. Depois a gente vai botar isso no YouTube. Então, pode falar um pouquinho aí. Então, eu faço cerveja aí artesanal, né, em casa desde 2016. Comecei por um acaso, assim, estava com vontade de aprender, mas era meio perdido. Em 2015, finalzinho de 2015, eu estudei na mesma faculdade que o Boto, só que o Boto era veterano, mas era lá da mesma faculdade. E aí eu vi que ele sempre postava dizendo que fazia curso cervejeiro, tal, tal. Eu tentei entrar numa turma que ia acontecer em dezembro de 2015, não consegui. Ele falou, mas eu vou abrir agora uma para janeiro. E aí entrei, enfim. Desde então eu faço minha cervejinha, gosto de cerveja artesanal. A primeira que eu bebi foi em 2004, uma Baden-Baden, que me fez. Pô, na época eu falei assim, caraca, isso é cerveja, isso é muito bom, tal. E desde então não tenho parado. Eu comecei a fazer cursos, tal. Sempre tem um cursinho que eu faço. Os últimos cursos que eu fiz agora foram de sommelieria do ICB e logo em seguida eu me emendei com tecnologia também do ICB. Sou juiz de BJCP. De vez em quando a gente está julgando algumas cervejinhas por aí, até fora do estado do Rio. Enfim, minha
experiência mais ou menos com cerveja é essa. Show de bola. Atualmente eu faço uma faculdade, né, de curso à distância, uma EAD da Unicesumar, sem querer fazer um monte de propaganda, mas é a faculdade que eu faço. Mas é válido porque um cervejeiro caseiro que queira fazer um curso não sabe, agora passa a saber, né? A Não, sim, Unicesumar, perfeito. a Unicesumar faz não só de cerveja, faz de várias áreas, bastante interessante também. Eu faço um curso lá, então vale a pena falar, é importante. Pode ser que outros cervejeiros se interessem também. O que mais? Continua aí. Fiz o cursinho do Senai, né, não de vassouras, mas eu fiz aquele de tecnologia mais curto aqui no Rio. E fiz vários cursos curtos com várias pessoas de nome aí, com a, com a da Levitec, com a Fernanda Fregonese. Isso tudo de fermentação, de malte eu já fiz com de Sauer, com Igor Puor, de São Paulo. Toda vez que eu participo de julgamento, principalmente no Nacional das Acervas, a gente acaba indo em algumas palestras também. Claro, claro. Já fiz o curso do Schiavetto também, de técnicas avançadas de mosturação, de braçagem, enfim, relacionadas à cerveja também. E estamos aí. Então, nós vamos falar sobre Historical Beer, né? Como eu falei lá no início, a gente pensou em pegar o Historical Beer só para lembrar a galera do Festival das Confrarias, nesse momento que a gente está aí parado por causa dessa pandemia. Naquela oportunidade, quando conversei com você, ainda não estava fechado o adiamento do festival. Então, o pessoal também estava muito querendo informações e tal. Eu falei, ó, ele não vai falar sobre o festival, de repente vai dar uma pincelada aqui, outra ali, mas tem coisas que são surpresas, são segredos, então não vai ficar falando do festival. Se de repente adiar, ele deve falar, se não adiar, ele deve falar o que a gente já sabe. Não, vamos esperar um pouco mais. E aí, logo essa semana, veio a notícia de que foi adiado, e foi uma notícia importante, que todos nós já esperávamos por ela, né? É muito, muito perigoso a gente chegar e meter bronca, né? Não tinha como, não tem como. Na verdade, era uma decisão difícil, mas do ponto de vista de decidir mesmo, era fácil. Tinha Fácil, que adiar, né? Os É problemas são os difícil do ponto de vista que a gente. fornecedores, tem que negociar, não sei o quê. Graças a Deus, o Festival das Confrarias, ele meio que não depende assim meio que de fornecedor, né? Ele meio que os patrocinadores eles vão junto com o festival e não o contrário. Ainda bem que a gente não, assim, desde o início a gente nunca foi, os fornecedores é quem mandam como é que deve ser a organização do festival. Na verdade é o contrário. Conforme a gente ia seguindo, os fornecedores que queriam participar e continuar ajudando, eles vinham seguindo as nossas diretrizes, que são, assim, aquelas que todo mundo já conhece. O Fernando, logo para te dar o pontapé inicial, o Fernando perguntou se a gente vai manter, né, os mesmos estilos para os concursos lá do festival. Então, respondendo a ele, tu já dá entrada no Perfeito. objetivo nosso aí. Perfeito. Assim, imaginando como o festival está agora, tá? Eu percebo o seguinte: faltam alterar no regulamento duas coisas: a data do festival em si e a data da prestação de contas, que seria as eventuais pessoas que não podem participar por causa de viagens, compromissos, outros que porventura venham assumir, ou até por uma insegurança própria, que é normal, natural. Isso. E quando chegar no determinado momento, essas confrarias vão prestar as contas, e como aconteceu naquele dia lá, no dia 30 de março, ou 10 de março passado. Então, a única coisa que foi alterada no regulamento vai ser a data do festival, que nós não temos ainda, e a data da prestação de contas, que deve ser lá para, acredito eu, para novembro, ou um pouco antes, outubro, até agosto mesmo, que dependendo da situação como ela vier a transcorrer, a gente teria condições de chegar a uma data. Perfeito. Tá certo? Tá certo.
Então vamos lá. Perfeito? Perfeito. Então, quando a gente fala de cerveja, a gente sempre nos remete a coisas que não são aqui do Brasil, né? Quando a gente fala de lúpulo, geralmente a gente fala de lúpulo que são importados. Geralmente os maltes que a gente compra, até bem pouco tempo atrás, a gente só conseguia comprar malte importado. Então não tem como não falar de cerveja sem falar das escolas de uma forma geral. Então a gente tem lá a escola alemã como sendo seu grande norte de equilíbrio, de lei de pureza, onde as Pilsners e as Helles são os grandes nortes da escola alemã. Aí depois você tem a escola belga também, que é uma escola que é diametralmente oposta à escola alemã. Ela tem uma criatividade, ela não quer saber, ela simplesmente utiliza qualquer coisa que é comestível na cerveja. Você podendo utilizar, agrega sabor, é bom, eles acabam usando. Quando você já entra para uma escola inglesa, você pensa numa escola que tem um certo equilíbrio, tudo é equilibrado, tudo é ali no nível de ajuste muito mais certinho do que as outras escolas. Quando a escola alemã ela não tem uma sobressalência da levedura, mas, entretanto, o malte ele é um fator preponderante ali. Já a escola belga é a levedura. E já a escola inglesa você tem o equilíbrio entre isso tudo, entre levedura, tal, e, enfim, tudo harmônico. E aí chegamos na mais recente formação da nova escola, que é a criadora do BJCP de uma forma geral. Por isso eu estou querendo fechar toda essa situação em relação às escolas. A escola americana ela é uma escola vista como escola de exageros. Ela pega a English IPA, que é uma cerveja mais equilibrada, e taca ali lúpulo, e dá um pouquinho mais de álcool e vamos embora. Pega uma stout, vamos botar mais amargor, vamos botar mais álcool, e assim vai. Então, quando a gente pensa num guia BJCP feito por americanos, a gente tem que imaginar o contexto da escola americana. O guia foi feito pelos americanos. O guia foi feito... Dos americanos, né? Exato. O guia ele é todo moldado por uma situação totalmente americanizada. E detalhe, ele é de 2015. Se você pega, por exemplo, o BA, a Guzi não é uma Historical Beer. A Guzi é uma cerveja de estilo comum, como qualquer outro. Ela tem lá sua categoria e num julgamento ela não entraria numa Historical Beer, ela entraria como Guzi. Perfeito? Perfeito. E nesse contexto de escola americana, guia feito pelos americanos e toda essa seara, a gente entendendo que isso tudo, na concepção deles, a gente tem que imaginar também que é o que os americanos consomem que vai determinar mais ou menos o que é uma cerveja Historical Beer ou não. Pelo BJCP, obviamente. Perfeito? Perfeito. E nessa situação a gente pode imaginar que as Historical Beers elas são aqueles estilos ou que desapareceram, ou que são raramente feitos, ou que simplesmente não são feitos aqui, mas em determinado país ela tem uma importância tremenda, mas por algum motivo não caiu nas graças dos americanos. Perfeito? Um outro ponto, assim, quando a gente fala de concurso BJCP, e aí a gente tem o ponto de formulação não só da receita, mas da inscrição, que isso aí vai servir para todas as cervejas, por isso eu estou falando agora. São as disposições, são a formulação de entrada da cerveja. Então, quando a gente está falando de um estilo SAT, por exemplo, ele está ali descrito, então se eu indicar SAT, acabou, é aquilo ali, está ali no guia, o jurado vai se guiar pelo guia. Ponto. Agora, se eu tenho algum outro estilo que não consta no BJCP, como uma Hatter Ale inglesa, que simplesmente ele não consta a descrição da cerveja, ainda como Historical Beer, no próprio guia BJCP. Então, eu tenho que fornecer elementos para o juiz conseguir julgar a sua cerveja como uma Hatter Ale. E por aí vai. Isso imaginando um contexto histórico. Veja bem, eu não posso simplesmente chegar e dizer que uma cerveja stout ela é uma Historical Beer.
Se eu coloco que ela é uma stout de, sei lá, do século passado, determinando a data e levando os elementos daquela história, daquela cerveja naquele momento, aí sim eu consigo parametrizar todos os elementos para o juiz poder julgar. E você vai Perfeito? poder colocá-la como historical? Você pode botar como histórico dentro do contexto histórico. Então você pega assim, uma porta, a Porter ela foi muito modificada ao longo da história. Você pegar a Porter de 1800, ela é totalmente diferente de 1900. E aí eu posso colocar a Porter, segundo a minha pesquisa tal, aonde está tal, não inventar, né? É colocar os elementos que configuraram ela. Então você encontrou um conteúdo lá. Michael Jackson tem elementos para dizer que a Porter de 1820 era muito mais amarga. Eu acredito que seja mesmo, mas eu não tenho certeza. Das hipóteses. Eu acho que, na verdade, a Porter ela era muito mais parecida com a Stout de hoje, e a Stout depois acabou ganhando a personalidade da Porter, salvo engano. Mas, só para hipoteticamente exemplificar, eu tenho a Porter sendo modificada ao longo da história. E aí, eu trazendo um elemento, falando assim, a Porter ela é idêntica de hoje, só que mais amarga, com um lúpulo, e viajando aqui, hipotético, com um lúpulo extremamente cítrico, para ficar bem absurdo. Porque nem combina, mas só para a pessoa delimitar. Então você está levando elementos, você está conseguindo levar todas essas informações, e ali está dizendo que não alterou nem as características vitais da cerveja. Ela era uma cerveja do mesmo jeito que está hoje, só que ela é com lúpulo cítrico. O que não é verdade, é só para exemplo, pelo amor de Deus. E nessa situação a gente chega lá no grupo 27, né, do BJCP, onde é listado as cervejas. E assim, algumas pessoas podem estranhar quando olham lá o guia que não existe uma numeração, né? Ela é semelhante ao 21B, que na verdade é 21B, aí vem as Specialty IPAs todas lá sem numeração. Perfeito? Perfeito. E tá entendendo o que eu tô falando ou tá prolixo? Não, tô entendendo, tá ótimo assim. Tô vendo aqui que a galera tá falando, mas é isso aí. Perfeito. Então, aí no grupo 27 a gente tem lá 9 estilos previamente expressos, tá? Não é um rol taxativo. O que é um rol taxativo? Que só pode colocar cervejas que estejam naquelas expressamente ditas no guia 27, no grupo 27. Na verdade, eu posso colocar qualquer cerveja que seja histórica. Agora, preste atenção. Eu sou cervejeiro comercial. Eu tenho uma Guss. Se eu tenho uma Guss, eu não posso chegar e levar para o Historical Beer de um concurso comercial, do BA. Porque lá no BA, Historical Beer é todo, assim como aqui no BJCP, é todo estilo que não esteja exemplificado ali como Historical Beer. Só que lá no BA, ele não exemplifica nada. Ele simplesmente coloca Historical Beer, toda aquela cerveja que não está em nenhuma parte do guia e que historicamente ela tem a sua relevância. Ponto. No BJCP, não. Tem as 9 aqui e todas as outras que não estejam no guia BJCP e que tenham um conteúdo histórico de alguma forma, ela é uma Historical Beer. Ok? Ok. Então vamos lá. Eu vou seguir a seguinte ordem para falar sobre a cerveja. Vamos de pré-prohibition. Aqui a gente tinha combinado de você ficar à vontade, seguindo a lista como mais interessante para você. Então, vou de pré-prohibition lager, depois da Pilvo Grodzki, que é a mesma coisa que Gretz, Liechtenstein Heine, desculpa aí o alemão para quem fala alemão, pelo amor de Deus, não me entenda mal, eu não falo. A Guss, a London Brown Ale, a pré-prohibition Porter, a Kentucky Common, a Roggenbier e a Sati. Essas cervejas, ela tem mais ou menos essa ordem porque eu vi que elas têm algumas certas semelhanças entre elas, por isso eu vou seguir essa ordem. Perfeito. E quando a gente eu vou mandar uma lista para o Luiz de umas cervejas que eu pesquisei assim, que poderiam, de repente, fomentar
um estudo sobre elas, sobre como, de repente, como fazer, vai procurar em determinados lugares. É uma lista de cervejas que são históricas, como uma Moskovskaya da Rússia, ou uma Dorchester Beer da Inglaterra, ou uma Hogenmogen da Inglaterra também, uma Koyert, que é da Holanda. Então são vários nomes que eu pelo menos, até certo tempo, eu nunca tinha escutado falar. E não tem guia, não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Ok? Ok. Quando eu escolhi falar da Lager primeiro, você, bem ou mal, ela tem uns elementos, ela tem um contexto histórico, porque quando os alemães chegaram nos Estados Unidos, eles tinham o conhecimento de como fazer cerveja, mas eles não tinham os elementos, não tinham os insumos para fazer cerveja. Então eles tinham todo o processo, vamos fazer cerveja, tal, mas temos que utilizar os elementos que nós temos aqui nos Estados Unidos. E aí foi quando eles começaram a usar os insumos norte-americanos, os lúpulos norte-americanos, foi quando começou a crescer essa cultura da lager, vamos dizer assim, que não era tão American Lager como a gente conhece hoje. Era uma cerveja que tinha mais personalidade, apesar da sua, vamos dizer assim, semelhança bem grande com as Pilsners, né? Com a Czech Premium Lager, a German Pilsner, e ela se afasta. Ela era mais amarga. Ela tinha um lúpulo de uma German Pilsner de hoje. Era ali de médio, de moderado a alto. Coisa que hoje uma American Lager não tá longe disso. Tá longe disso. E tinha um maltado também. Ela tinha um maltado ali de médio-baixo. O que é médio-baixo? É um intermediário. Vamos estabelecer assim uma ordem para ninguém ficar perdido. Imagina que eu tenha baixo, médio-baixo, moderado ou médio, né? Que é a mesma coisa, seria o terceiro nível, moderado alto, que seria um quarto nível, e o alto, o quinto nível. A gente estabelece assim e a gente consegue se comunicar de uma forma mais ou menos interessante. Assim, ela se diferencia muito da escola alemã, a German Pilsen, e até da Czech Lager, que também é da escola alemã, justamente porque eles não tinham tanto mal de querer dar uma leveza de cerveja. Aí o que eles fizeram? Colocaram milho. A adição, o que faz a correlação entre uma American Lager e a pré-Prohibition Lager é justamente o milho, a adição de milho. Ele tinha ali em torno de 20% a 30% de adição de milho, para dar uma leveza, e ao mesmo tempo eles tacavam lúpulo na cerveja. Era como se fosse ali o molde, como ia se formar, de repente, a própria IPA, né? Já estavam ali na época meio que dizendo o que eles iam fazer. Mas ela tem um caráter de pão? Tem um caráter de pão. A gente pode chegar e associar que ela tem, na verdade, uma coisa mais voltada para um milho, né? Ela tem um dulçor. Isso, ela tem um dulçor de malte, ela tem isso tudo, a questão das características todas da cerveja, como sabor que você está colocando, né? Ela tem o grão. Seria mais grão do que o próprio pão. Ela seria uma cerveja que tem um leve dulçor. Ela seria uma cerveja. É a cerveja que a gente consegue beber hoje em dia aqui no Brasil, da Paulaner, aquela cerveja que é uma German Pilsner, mas não é. Seria mais aquela Helles, a Munich Helle da Paulaner, vamos dizer assim. Seria uma coisa mais. A que chega aqui, porque ela é totalmente diferente. A Helles é totalmente diferente do ponto de vista quando você bebe uma cerveja teoricamente mais fresca do que essa em garrafa que chega pra gente. Se quiser falar alguma coisa. Tem algumas perguntas aqui. Tem um menino que acabou de fazer uma pergunta. De onde surgiu... Deixa eu ver aqui. Oi? Ele quer saber de onde surgiu cada historical, né? Talvez isso seja muita coisa para você falar. Não sei se você fala agora. Não. Eu tenho. Tem outras duas perguntas também que eu queria te fazer, que alguém fez aqui no
Tá, deixa eu só colocar com relação a pré-prohibition. Pré-prohibition, para quem não sabe, tem a ver com a lei seca lá nos Estados Unidos, que ela iniciou em 1920, foi até 1933, onde não se poderia vender nada alcoólico. Então, quando eu falo da pré-prohibition, eu estou falando de uma cerveja americana, porque ela é lá dos Estados Unidos, ela é totalmente voltada aos Estados Unidos. Mas ela tem forte influência da escola alemã. Por isso eu citei a German Pilsner como uma próxima dela, porque os alemães, tanto é que eu coloquei, os alemães quando chegaram nos Estados Unidos, lá na época não tinha o malte, muito malte, eles queriam dar uma leveza na cerveja, e não tinha os lúpulos florais alemães lá, os herbais. E o que eles fizeram? Colocaram os lúpulos americanos para fazer a cerveja, que eram os elementos disponíveis na época. Então, assim, eu vou falar de todos, mas a pré-prohibition, tanto a Lager como a Porter são cervejas com influências de outras escolas, mas surgidas lá nos Estados Unidos. Tá. Perfeito? E produzidas pelos americanos. Sim, influenciada pelos alemães. Influenciada, Você tem, eu vou até então falar de uma forma geral. Você vê a pré-prohibition Lager, ela é de origem da escola alemã. A Pivo Grodzisk, ela é alemã, de uma região lá da Alemanha. A Liechtensteiner, que eu acho que eu bebi uma vez na minha vida, que foi até a cerveja do Ciro, lá da La Serva. Foi uma cerveja extremamente gostosa. Eu vi no concurso Minha Flor de Lúpulo, da Confraria das Mulheres do Malte. A Goose é da escola alemã. A London Brown Ale, você sabe de onde é? London Brown Ale? A London Brown Ale, essa é difícil. London Brown Ale não é uma cerveja inglesa? Londres, pô, é isso. Ela é de Nova Iguaçu, A pré-prohibition Porter, ela é uma cerveja americana oriunda da escola inglesa, porque o nome já diz Porter, e ela também veio lá da época lá da Revolução, quando houve a separação lá enfim, já vou chegar nela. A Kentucky Common talvez seja a cerveja talvez mais genuína dos Estados Unidos, porque ela lembra uma cream ale, só que escura, vamos dizer assim. Entendi. Ela que seja a cerveja mais próxima de uma escola realmente americana, vamos dizer assim, porque tem a adição lá do milho e tem uma adição... ela não remete a muitas outras escolas diante de todos os atributos que ela faz. A Roggenbier era uma cerveja da Alemanha também, enfim, fato, não tem nenhum que conversar. E por fim, a Sati, ela é da Finlândia. Não entraria, ao meu ver, em nenhuma escola especificamente, ela estaria mais para uma escola internacional, mas com forte influência, a gente vai saber, da escola alemã, porque eles utilizam uma levedura Weizen, para Weizen. Fizeram uma pergunta aqui, dentro desse contexto aí, foi o Forlan, ele perguntou se a Grut é historical. A Grut, na verdade, ela é um conjunto de especiarias, até onde eu sei, ela é um conjunto de especiarias, onde você tem até uma cerveja que é denominada de Grut. Você poderia até colocar essa cerveja, dependendo se ela foi produzida em larga escala em algum lugar, durante algum momento da história, como uma cerveja Historical Beer. Mas até onde eu sei, a Grut ela fazia o papel de substituto do lúpulo. Eram vários usavam várias ervas, o amargor. Várias ervas, isso. Essas ervas eram utilizadas para justamente fazer a cerveja. Não necessariamente a Grut. Mas se hoje em dia a galera começar a fazer a Grut e sem considerar um contexto histórico dela, é complexo. Porque provavelmente a Grut ela deve ser inserida justamente em uma cerveja que de fato tenha sido Historical Beer. Posso estar enganado com relação ao
ao ponto se em algum momento da história houve alguma cerveja que se chamava Gruit por si só. Entendeu? Mas até onde eu sei, eles são especialistas que eram colocados para substituição do lúpulo. Até o surgimento do lúpulo, lá pela Bin Van, não sei o que lá, aquela madre lá, até naquele momento, quando ela pegou e fez todas as suas observações, colocando cientificamente, vamos dizer assim, a utilização do lúpulo, até aquele momento se utilizava o Gruit, né? Se utilizava esses especialistas para dar amargor. Vou fazer uma Gruit para botar lá no Festival das Confrarias, vou dar um amargor com carqueja. Boa. Tem uma pergunta aqui, que foi o Nunes que fez lá mais atrás, ele perguntou se adicionar madeira numa historical, como que ele classificaria para um concurso? Muitas cervejas, você tem a madeira como no processo produtivo. Mas o fato de você ter madeira não quer dizer que a cerveja tenha que ter o gosto de madeira. Eu entendo, na minha opinião, se o estilo não fizer ressalva clara de que pode ter madeira, ela sai do grupo de Historical Beer e ela entraria numa cerveja Historical Beer, mas categorizada no grupo lá 33, uma Old Age. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Próximo. Então, voltando lá para a pré-prohibition, a gente está falando lá de uma situação totalmente específica, mas ela meio que morreu com a lei seca, né? Ela era, antes da lei seca, ela tinha ela era bem mais amarga, ela era um pouco mais alcoólica, porque ela tinha assim, uma OG de em torno de 1060, e depois da lei seca, ela passou a ter uma OG de 1048, 1040, 1045, por ali. E o IBU dela foi reduzido aí em torno de 10, mais ou menos. Passou de 40 para 30 de IBU. E ela só voltou, vamos dizer assim, a ativa na década de 90. Mesmo depois da lei seca ter acabado em 33, ela só voltou a ser feita por cervejeiros na década de 90, quer dizer, 1990, ali com aquele renascimento da cerveja artesanal nos Estados Unidos. Perfeito? Perfeito. É uma cerveja que ela remete muito a uma German Pilsner, como eu falei, mas com adição de milho. Então ela tem que ter um sabor ali de grão, um sabor de milho, de alguma forma. Perfeito? A utilização dela é com levedura lager, né? Já é uma Prohibition Lager. É uma cerveja que é cremosa, ela tem um teor alcoólico de até 6%, quer dizer, para uma lagerzinha. Uma lager, ela é bem fortezinha, bem né? Vamos dizer assim, para a época. Tá? Se a gente fala de todos os itens, vocês querem que comentem sobre todos os itens da cerveja em si ou não precisa? Eu acho que não precisa. Se alguém sentir senão falta, não vai faz dar uma tempo, pergunta. né? Nós já temos 34 minutos. Tá ótimo. Vamos seguir. Vamos seguir. Então a gente tem o próximo grupo, né? Vamos dizer assim, a gente tem a Grodzis, a Lichtenheiner e a Goose. Imaginando numa linha do tempo a Grotz, a Lichtenheiner, a Goose, ao lado da Goose, mais afastado da Lichtenheiner, eu colocaria uma Berliner Weiss, para a galera ter uma referência. Então, de cá, mais ácida, eu tenho Berliner Weiss, ao lado dela eu tenho uma Goose, ao lado da Goose, afastado da Berliner Weiss, eu tenho uma Lichtenheiner e uma cerveja não ácida, mas que ela tem que estar aqui, eu já explico, é a cerveja, a Grodzis, que na verdade pivo significa cerveja, né? Então é Pivo Grodzis, que é uma cerveja da região lá de Grodz. Perfeito? Perfeito. Como ela não tem acidez, ok? Mas todas elas têm trigo. Sendo que a Grodz, ela leva 100% de malte defumado. 100%? 100%. Malte de trigo defumado.
Caraca. Então ela tem um defumado mais alto, apesar desse defumado ele ser feito de uma forma que não seja tão complicado assim, mas ela é uma cerveja que ela tem trigo e tem defumado. Enquanto a Lichtenheiner, ela tem trigo, acidez e defumado. A Goose, ela tem trigo e acidez e não tem o defumado. Não tem defumado. E a Berliner Weiss, como referência, ela não é uma Historical Beer, pelo amor de Deus. Ela está aqui só como fazer um paralelo. A Berliner Weiss, ela tem trigo e acidez. Então tem trigo, acidez... Rodolfo tá falando que ela parece uma Berliner Weiss defumada. A Lichtenheiner, sim, eu posso até colocar dessa forma, só que ela é bem mais leve, ela é bem mais equilibradinha. A acidez dela vamos dizer assim, ela estaria mais para sutil ou para baixo do que para uma Berliner Weiss, que a gente não pode falar da mesma forma. Claro, então, claro. A Berliner Weiss está aqui apenas como uma forma de fazer um paralelo. Vai ser um ponto de referência. Isso. Então, imagina, pegando só as Historical Beers, eu tenho uma cerveja que está entre as duas, que é a Lichtenheiner, que ela está entre a Privo Grodzisk, que ela se diferencia justamente por não ter essa acidez. Já a Goose, ela não tem o defumado. Foi? Perfeito. Foi. Perfeito? Perfeito. Então, a Pivo, ela era da antiga, vamos dizer, região da Alemanha, hoje em dia Polônia. Ela teve origem na Polônia, né? Mas na época era a Alemanha. E ela teve uma drástica redução na Segunda Guerra Mundial. Mas a sua diminuição mesmo, ela aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então ela meio que foi diminuindo ali na Primeira Guerra, que começou em 14, e quando chegou lá em 39, ela meio que caiu muito, ela meio que quase que sumiu. E quando chegou na década de 90, ela meio que parou, tipo, sumiu, ninguém mais fazia, meio que virou relíquia, e quem fazia, de repente, era cervejeiros caseiros de determinados lugares bem específicos. Antes ela era um pouco mais forte, depois ela ficou um pouco mais fraca. Nada importante, é bom seguir as referências, características vitais do próprio guia, quando ela faz as referências com relação a teor alcoólico, a IBU, ABV, etc. Ela é uma cerveja que a gente não tem como não considerar uma cerveja de trigo, né? Óbvio. Ela é lupulada, defumada e ela pode ter também um aroma de maçã relacionado à própria levedura, né? O próprio trabalho da cerveja. E até porque, assim, muitas vezes esse aroma de maçã ele pode advir de vários lugares. Mas como é uma maçã verde, é muito mais atrelada a um acetaldeído. Não chamam de acetaldeído, mas eu acredito que estaria mais voltado para esse lado do que para um exonoato de etila, que seria a maçã vermelha. Perfeito? Ah, tá. Mas isso proposital, tipo... Na verdade, não é proposital. Na verdade, acontece. É o tempo, como ela... As condições como ela era isso, feita. Você tem uma 100% de defumado, o próprio defumado ali, ele pode gerar algumas características que não são muito desejadas pela galera de hoje. Acredito que é uma cerveja que não seja tão fácil de ser feita assim, não. Porque tipo a Lichtenheiner, fazer uma cerveja ácida e defumada é complicado. Vai fazer uma cerveja de trigo e defumada, ainda mais com 100% de trigo defumado, eu acho que é arriscado fazer. Mas eu acho que vale tentar. É uma cerveja que tem sua vida ainda hoje na Polônia. Inclusive existe um movimento de cervejeiros caseiros lá, chamada Gradzisk Redvivos. A galera inventa. Você tá achando que cervejeiro caseiro é criativo só no Brasil? Não é, não. É só aqui, né? O lúpulo com o qual ele era feito era um lúpulo chamado Tominski. Esse lúpulo morreu, não tem mais, e aí, hoje em dia eles utilizam o sais.
o que todo mundo acaba fazendo para as lagas, em geral, acaba sendo utilizado aqui. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Determinadas cervejas históricas, a gente não consegue replicar, porque algum elemento daqueles que se utilizavam naquela época não se encontra mais hoje. E, de repente, para encontrar, a gente pode até não encontrar no Brasil. Como que fica isso? Então, na verdade, ela não vai ser uma cerveja autêntica. Talvez seja mais para esse lado. Autêntica, dificilmente ela vai ser. Até porque, se a gente for levar ao pé da letra mesmo, teria que ser feita pelo local de determinada região. E aí a gente estaria falando até, principalmente na Alemanha, que tem muito isso, as determinadas cervejas só são consideradas aquelas cervejas quando produzidas naquele local. Então, a gente perderia um pouco disso. Acredito que a gente não tenha que ser tão xiita a esse ponto de acreditar que determinado lúpulo morreu, a gente não tem mais como fazer cerveja. Na verdade, a cerveja ela tem que ter ali, tá, determinados elementos. Um condimentado, ou um herbal, ou um floral. Ou o conjunto deles de forma harmoniosa. Se tem um lúpulo que traz esses elementos, é esse o lúpulo que eu vou usar. Entendi. Perfeito? É isso que é verdade. Como é que essa informação não chega para o juiz? Não chega para a organização com qual lúpulo você fez? Então, assim, se você leva um citra aquelas características. velho... Exato, um citra velho, tal, que de repente o cítrico dele foi embora, mas ele traga de alguma forma modificada. Por aí. Então não é muito difícil, de repente, a gente conseguir fazer uma cerveja histórica beer, mesmo que eu não seja, mesmo que eu não faça ela de forma autêntica. Perfeito. Perfeito? Perfeito. De uma forma geral, é uma cerveja 100% de trigo defumado, então ela é uma cerveja, acredito que seja muito difícil de ser feita, ela não tem um aquecimento, ela tem um teor alcoólico bem baixinho, assim como a próxima cerveja, a Lichtenheim, ela tem um teor alcoólico baixo também. A carbonatação dela, da Grätz, vou chamar ela de Grätz, é uma carbonatação alta, ela tem uma elevada carbonatação. Ela tem que ser uma cerveja totalmente transparente. É uma cerveja, olha só, de trigo, defumada, e que ela tem que ser totalmente transparente. Qualquer opacidade nela é considerada uma falha. Ela tem um amargor, apesar a gente não precisar colocar tanto lúpulo assim, mas ela tem um amargor considerado alto, né? Uma cerveja, inclusive, de trigo. E o equilíbrio dela é todo meio que voltado para o amargor. Não pode ser adstringente, uma coisa também difícil, às vezes numa cerveja defumada, às vezes deixa algum resquício e tal. E ela tem no BA. Então, se fosse uma cerveja comercial, você não poderia botar ela em Historical Beer do BA. Entendeu? Você teria que colocar ela no próprio estilo dela. Do estilo exato. No BJCP ela entra como Historical Beer. Entendi. A Lichtenheim, como eu falei, eu bebi uma cerveja que foi até o Best of Show de um concurso que eu tive a oportunidade de julgar, e depois eu vim saber que era do Ciro. Uma cerveja totalmente equilibradinha, baixinho, toda perfeitinha. Eu lembro que tava o Adrian, tava o Julebre, todo mundo que estava jogando naquele momento falou a mesma coisa. Cerveja extremamente equilibrada, muito, muito certinha. Enfim, ela ficou muito popular em 1800, então ela assim, tem uma certa história. Ela é da região que dá o nome à própria cerveja. Ela é originária de Lichtenheim, que só tem o E e o R ali, igual o Berliner, né, que é de Berlim. Então, podemos fazer associação, porque ela é dessa cidade com o mesmo nome, tirando o ER. Como eu falei, ela está no meio do caminho entre uma Berliner Weiss e uma Grätzer, né? Ela está ali bem próximazinha dessas duas cervejas. É uma cerveja clara,
é fermentura ale, a acidez e o defumado é bem sutil, equilibrado. É uma cerveja extremamente difícil de fazer. Quem já fez cerveja defumada sabe o quanto é fácil errar a mão. Da mesma forma mais na fácil acidez. errar do que acertar, né? Sim, sim, sim. É muito difícil ser feita. Quando ela surgiu sem o propósito de ter acidez. Só que aí ela era colocada em barris. E nessa maturação ela acabava pegando essa acidez. E aí as pessoas meio que pegaram esse gosto, gostaram e deixou com que ela tivesse um estilo próprio relacionado a isso. Mas ela inicialmente ela não tinha uma acidificação, não era usado lactobacilo, nada, enfim. Ela era feita de uma forma meio que natural. Né? Exatamente. Ela deve ser servida jovem, né? Ela não pode. Até porque ela é bem frágilzinha. Ela tem pouco lúpulo, ela tem pouco álcool, então meio que para contaminar não é muito complicado. A única coisa ali que ajuda a não contaminar, não ter um problema, é justamente a acidez. Acidez, Mas é uma cerveja que deve ser bebida de uma, teoricamente, mais jovem. E talvez até passar um pouco de frescor dela. Então, se vai fazer para o Festival das Confrarias, tenta fazer uma data mais próxima ao festival. A dica aí, galera. Aí, Ciro, você que ela... um concurso com ela, tem que fazer ali, ó, 20 dias antes. Ela tem um formigamento, né, por causa da acidez. Ela é tão diferente. Ela é uma cerveja bem complexa, apesar de ser uma cerveja extremamente delicada em todos os aspectos. Você pega a OG dela é 32, ou uma coisa assim, 1032, é bem baixo. Enquanto sua FG ali, a mais alta, é 1012. Então você pega ali 0,020 de diferença para a formação de álcool. O álcool dela bate ali 3%. Ela é extremamente delicada. Ela tem um aspecto meio que lembra uma limonada, né? Limão. O aspecto também da maçã verde. Perfeito? Perfeito. O que eu estou percebendo aqui que dessas todas, a pré-prohibition lager é a mais forte, mais alcoólica. Pode ser mais alcoólica, com 6%? Sim. Até agora, sim. Calma que a gente vai chegar ainda. Tá, Calma que a gente ainda vai chegar na poderosa. A Gose, ela tem origem lá no Rio Doce mesmo, na cidade de Goslar, perto de Hannover, na Alemanha também. Ela é erroneamente atrelada a Leipzig, mas na verdade ela é do Rio Gose. Ela antigamente ela era feita com fermentação espontânea, hoje a gente já faz por lactobacilos, até porque a gente não vive na região do Rio Gose, então não dá para deixar fazer uma fermentação espontânea. Ela é meio turva, meio azeda, né? Ela lembra muito uma Witbier, no aspecto de ter trigo ali, aveia branca, e o azedo dela também tem coentro, então remete um pouco à Witbier. Só que para diferenciar um pouco ainda mais da Witbier, ou melhor, ainda mais não, para diferenciar da Witbier, principalmente, é colocado sal, né? Não que tenha sido feito com esse propósito, mas o que diferencia, que a gente pode comparando os dois estilos, uma Gose e uma Witbier, principalmente é o sal. O sal, ele causa uma suculência na boca. Então, se você pensar ali que ela tem uma FG entre 1006 a 1010, e ela tem um corpo que não é considerado um corpo baixo, né? Ela tem um corpo, salvo engano, médio-baixo a médio-alto, ou algo similar disso. E ela não tem um corpo baixo. E imaginando que ela tem 1006 de FG, poderia imaginar que talvez ela tivesse um corpo bem baixinho, mas não é o caso. A sensação que causa isso, muito provavelmente, é o próprio sal, que ele ajuda a salivar a nossa boca e meio que amplia, de alguma forma,
a sensação, dando a sensação de que ela é mais pesada do que realmente é. Sem contar que ela também ela é bem carbonatada, né? Então, ao fazer essa, entendeu, na boca, ela meio que dá um estufamento, em que pese o gás, teoricamente, tornar mais leve o líquido, por ser gás, mas na boca ele causa um aspecto, de repente, uma sensação de maior corpo. E tem uma curiosidade, ela era refermentada, dava continuidade da refermentação na garrafa. Só que eles não fechavam a garrafa. Eles faziam garrafas com o pescoço comprido e essas bactérias subiam para a superfície do líquido dentro da garrafa e criava como se fosse um êmbolo ali dentro, uma massa que impedia da cerveja sair, do gás sair. O gás que ainda estava sendo produzido ali dentro. Porque eles botavam a cerveja, às vezes, com um pouco mais de açúcar a ser fermentado, mas, ao mesmo tempo, eles colocavam dentro de uma garrafa, que a garrafa tinha um pescoço fino e longo, e essas bactérias subiam, criavam esse êmbolo, e não deixava o gás sair, e fazia essa... se a gente está imaginando aí, finalzinho, temperatura baixa, em torno de 15 dias, 10 dias. Mas não dá para fazer isso mais. Isso é numa época... E com garrafas especiais. Pensa numa garrafa de vinho. Ou até aquela garrafa ali, até tem o pescoço curto. Estou falando de... longo. Uma garrafa de champanhe com pescoço longo. A garrafa de champanhe, ela tem uma abertura maior em direção à garrafa. Essa garrafa que eu estou falando é como se fosse uma garrafa de vinho, sendo que o pescoço é um pouco maior. Então ela tinha, sei lá, uns 8 dedos de pescoço, e isso acaba sendo propiciado a fazer esse fechamento natural da garrafa. Entendi. O que me deixa, o que eu acho bastante interessante, a Mari, que é presidente da Macerva, está falando interessante. Também acho bastante interessante que, sei lá, eu imagino que com 15 dias, a garrafa aberta, ela criar essa estrutura de vedar a garrafa ali é uma parada bastante interessante mesmo, né? Sim, mas assim, vamos imaginar que quando a gente está fermentando às vezes uma cerveja e se cria uma película em cima, falando de propósito mesmo, quando se cria aquela película em cima ali da cerveja num balde, né, num balde fermentador, não que você tenha o aprisionamento do gás, mas a gente está falando de um espaço bem curtinho, bem fininho, e onde há uma criação, onde as bactérias que ali estão presentes, eles têm condição de fazer um fechamento da garrafa, porque aquilo, na verdade, nada mais é uma proteção delas, né? Ela não faz isso para a gente, ela faz uma proteção para elas, para evitar o oxigênio, para que o oxigênio não entre ali. Só que ali, na garrafa, é tão forte a ponto de impedir que, logicamente, essa carbonatação ali dessas garrafas abertas das 12, elas não são extremamente carbonatadas, mas elas são tão carbonatadas a ponto de você perceber que a cerveja está carbonatada. Suficientemente carbonatada. Exato. E elas são servidas em alguns lugares semelhantes às Berliner Weiss, né? Eles colocam xaropes de... Não é o caso para a gente, mas até para fins de conhecimento. Às vezes a pessoa não gosta muito de uma goze, aí pega uma goze e usa um xarope de framboesa ou qualquer outra coisa semelhante. E aquilo vai dar um dulçor e ali vai dar um equilíbrio, a acidez, tudo junto, e funciona. Assim como muita gente faz com Berliner Weiss. A Berliner Weiss, para quem não gosta de sour, de uma forma geral, pode achar muito pungente, pode achar uma coisa muito não muito saborosa, vamos dizer assim. O que eu posso falar aqui de principal dela? Ela tem uma turbidez, né? Pode ser até uma turbidez fechada totalmente. Ela tem um coentro perceptível, ela lembra também um pouco uma limonada. Tem esse corpo que as pessoas podem achar que termina baixo, mas tem que sobressair um corpo mais ou menos alto. Esse sal, ele não pode ser dominante, ele tem que ser aquele sal inicial que vai despertar as salivas ali na boca e ajudar
no saborear da cerveja. Entendi. A gente tem 5 minutos. Caramba, vai dar não, mas vamos lá, vamos falar da... A London Brown Ale, eu acho que todo mundo aqui meio que já falou, já viu, já conhece, já bebeu. Mas se não bebeu, o Leandro Marques, lá da Cocejucana, uma vez fez uma que fez muito sucesso no Festival das Confrarias de 2017, foi lá organizado pela CCZS. Enfim, é uma cerveja fraquinha, mas ela lembra a Balatoff. Acho que é o principal, é muito raro hoje em dia você encontrar ela comercialmente falando. Geralmente quem faz é caseiro mesmo, uma cerveja bem levezinha, e ela tem um ABV bem baixo, ela é 3,6 de ABV máximo. A Pré-Prohibition Porter, cara, não quer recomeçar pelo menos 20 minutos para terminar não, cara, porque tem muita coisa. Não, beleza. Então a galera fica ligada. Se o tempo acabar, a gente volta. Tá, é só mais 15 minutinhos, só para acabar de terminar, você mais rápido. Não, porque eu imaginei, tem muito assunto, muito estilo, muita história. Fala tranquilo, a gente volta, você finaliza depois. Perfeito. A London Brown Ale, ela foi criada pela cerveja, se não me engano, Man, e ela foi uma cerveja especialmente comercial. Ela era uma cerveja engarrafada e que ela era muito utilizada com a bitter e com a mild, mas justamente para dar um equilíbrio na cerveja. Ela é uma cerveja mais doce e ela acaba dando esse equilíbrio da cerveja, vamos dizer assim, inglesa, que seria um pouco amarga, e para as pessoas que de repente não gostavam de uma cerveja tão amarga assim. Ela se aproxima da mild? Não aproxima da mild. Ela era colocada na mild. Ah, tá. Perfeito. Junto com a mild. Tanto na mild como na bitter. Tá. E ela tinha... no processo de produção dela, eu até achei engraçado isso, é aceito você colocar lactose para dar um dulçor nela. Então, assim, pensando numa cerveja que o seu foco é justamente fazer uma balatoff, onde você pode ter um leve café, você teria essa cerveja London Brown Ale. Tem uma pergunta aí? Você quer perguntar alguma coisa? Está perguntando sobre... você falou de lactose. Se pode usar a lactose nela também. Então, pode. Na verdade, é um dos ingredientes, vamos dizer assim, permitidos para dar uma adocicada, vamos dizer assim, na London Brown Ale. Mas, assim, ela tem um corpo, não é tão elevado, mas ela tem um corpo, vamos dizer assim, médio, moderado. Se você, de repente, exagerar na dose, você não só vai adoçar muito, ou, de repente, pode ficar com um corpo mais elevado do que você gostaria. Tá. Os lúpulos... O Rodolfo está falando que se usar a lactose na maturação, não vai dar uma diminuída nisso? Na verdade, não faz muita diferença, né? Quando a gente está falando de lactose, ela não fermenta. Se você não tiver nada que fermente lactose, as leveduras normais... Não, é sério, as leveduras normais não fermentam. Mas se tiver alguma coisa que fermenta a lactose, ou até enzimas que consomem, pode ser que não dê o resultado pretendido. Mas se você bota na fervura, se você bota ali no resfriamento, se você bota na maturação, você vai adicionar tanto sabor doce como corpo. Porque ele não vai perder o corpo durante a fermentação. Perfeito? Perfeito. Passamos então para pré-proibir. Quer alguma coisa relacionada à London Brown Ale? Ela é uma cerveja que tem uma proeminência de maltes adocicados, caramelo, toffee. O lúpulo dela é baixo ou nenhum com relação ao aroma, né? Já com relação ao amargor, ela tem, apesar de ela ser doce, ela tem um IBU relativamente alto, né? Considerando que é de 15 a 20 ali. Parece que o Boto tinha falado alguma coisa ali, eu perdi,
E o Robson Dias está perguntando se dextrina não serviria. Oi? É, o Maltodextrina? e o